Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. Aqui quem fala é o Hugo, pós-graduando em Solo e Nutrição de Plantas pela Exalc e proprietário aqui da Rica Floresta, que é uma empresa com foco em produção de frutas orgânicas e desidratação de frutas em geral. Hoje eu quero falar sobre um nutriente, uma adubação, que muitos chamam de correção de solo, que é essencial para qualquer produção. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E vamos lá! Bom, o nutriente que eu estou falando é o cálcio. A gente já sabe, né, que o cálcio forma as estruturas dos ossos das pessoas. Então, com certeza você já ouviu falar que você tem que tomar leite, fontes de cálcio para ter ossos fortes. Com as plantas não é muito diferente. O cálcio forma a estrutura das plantas. E por que isso é importante? Para crescer raiz é necessário ter cálcio. Mas o que acontece? O cálcio é um nutriente pouco móvel no solo. Então, mesmo que chova, mesmo que tenha muita água, ele se movimenta pouco no solo. Isso significa que se a raiz começar a crescer, e normalmente na primeira camada você tem um pouco mais de cálcio, e ela chega lá embaixo e não tem cálcio mais, ela não cresce mais para baixo. Ela vai crescer para o lado. Se você tiver um problema de falta d'água, essa raiz vai estar superficial. Vai faltar água para a planta, estressar a planta, talvez morrer, no mínimo diminuir a produção. Então, por mais que a gente faça o manejo agroecológico, bote cobertura de solo, plante adensado, biodiverso, a gente tem que acompanhar, no mínimo acompanhar, as quantidades de cálcio do nosso solo. Aqui nessa área aqui, é uma área de 5 anos, eu coloquei calcário lá no começo, depois eu nunca mais coloquei calcário. Né, que a gente sabe que a gente consegue melhorar o solo com plantas. Mas ainda assim, eu vim acompanhando. E recentemente, ao fazer a análise de solo, eu vi que tinha uma boa quantidade de cálcio, mas não o suficiente para eu ter altas produtividades, que aí é outra questão também. Então, na pós-graduação que eu estou fazendo, eu estou aprendendo que para você ter altas produtividades, você precisa de pelo menos 40 milimol de cálcio. Então, quando você fizer a sua análise de solo, que eu recomendo muito que você faça, você pode não fazer e aplicar o calcário. Mas o ideal é que você faça, e faça com recorrência, para você não aplicar insumo à toa, você não gastar dinheiro com adubo à toa, e também é uma coisa que não é sustentável a gente ficar desperdiçando insumo, né? A gente na agrofloresta quer usar o mínimo de insumo possível, mas a gente precisa ter produtividade para expandir esse tipo de plantio, para pagar nossas contas, para a gente não desistir, como muita gente tem feito, tem desistido, infelizmente. Então vou mostrar para vocês aqui como que eu tenho feito, né? Eu tenho aqui um calcário calcítico, que é um calcário que basicamente só tem cálcio. Ele tem um pouco de magnésio, mas é bem pouco. Porque o meu solo ele é deficiente em cálcio, ele está precisando de cálcio, não tanto de magnésio. E o que acontece? Eu sei que é um pouco complicado fazer uma análise da adubação, mas hoje você tem o ChatGPT, você tem inteligência artificial, então você que não conhece, baixa lá, ou o ChatGPT, ou o Gemini, que alguns falam Gemini. São inteligências artificiais. Se você subir o arquivo da sua análise de solo lá e falar qual deve ser a aplicação de calcário que eu devo fazer, ele vai calcular isso para você, a quantidade de calcário. Vai dar entre 1,5 tonelada, 3 toneladas, por aí. E você pode pedir assim, por favor, calcule a quantidade de calcário que eu preciso para ter 40 milimol na camada de 0 a 20. Então você faz a análise lá, não precisa entender nada da análise, pergunta, ele vai te falar. É lógico que se você entender,
um pouco pelo menos, você vai ver se ele está fazendo certo ou não. Ele pode errar, né? Mas hoje está muito mais simples. E também tem a ajuda da Emater. E você pode contratar um engenheiro agrônomo, né? Mas o que acontece? Mesmo tendo aplicado calcário lá no passado, hoje eu quero aplicar mais calcário aqui, 5 anos depois. Porque eu quero ter uma produtividade maior. Então, eu vou aplicar um pouco do calcário ali. Aqui para mim deu por volta de 300 gramas de calcário por metro quadrado. Eu fiz uma medida aqui, que eu consigo jogar 2 metros para ser mais rápido. E vou jogar. É aproximado mesmo, sabe, pessoal? A gente não vai conseguir espalhar perfeito isso. Seria ótimo se a gente conseguisse, né? Se você tiver um trator e for bem regulado, pode ser que você espalhe melhor. Então vou jogar e vou mostrar para vocês como é que está o plantio e o que a gente pode melhorar botando o cálcio, né? No passado eu coloquei gesso. O gesso é importante para botar cálcio em profundidade, para não acontecer aquilo que eu falei. O cálcio está ali só no começo e lá no fundo não tem cálcio, a raiz não desce. O gesso é importante. Mas até o próprio calcário, com o passar dos anos, num plantio igual a gente tem com muita raiz, a água vai descendo e levando pouco a pouco esse cálcio lá para baixo. Eu vou falar um pouco mais da importância de aplicar, porque às vezes a pessoa pode achar que não é tão importante assim. Pessoal, tem diversos estudos com soja, com cana, com milho, que são as culturas mais estudadas, mostrando que quando o perfil de solo, ou seja, quando tinha cálcio em profundidade, né, que se chama perfil de solo está corrigido, as produtividades aumentavam em 50%, pessoal. Então você tinha a mesma adubação num plantio de soja aqui, a mesma adubação em outro plantio de soja, só que nesse outro foi aplicado gesso e você tinha cálcio na camada de 20 a 40, às vezes 40 a 60, 60 a 80, ou seja, bem fundo você tinha cálcio. Nessa que era bem funda, a raiz conseguia chegar lá no fundo, não tinha estresse por falta d'água. Isso resultava em 50% a mais de produção. Você não quer ter 50% a mais de produção? Então, é muito importante você ter cálcio lá. Ah, mas é possível ter cálcio só plantando, sem calcário? Com certeza é possível. Se você planta uma planta leguminosa, ela fixa nitrogênio, ela tem facilidade, às vezes, de absorver um cálcio, deslocar um cálcio ali. Então, a gente vê algumas leguminosas em solos muito pobres crescendo. Isso significa o quê? Se ela está crescendo, ela está absorvendo cálcio, porque a raiz dela precisa de cálcio. Quando a gente poda ela, essa raiz morre e libera cálcio ali. Então não tem problema nenhum se você não quer aplicar calcário nunca. Mas você está fazendo análise de solo, você está vendo que lá tem cálcio, esse plantio diverso e adensado está dando certo, está botando cálcio suficiente. Por exemplo, aqui no meu caso, de 20 a 40, está dando. Tem cálcio suficiente. Então assim, o pouco de gesso que eu botei lá atrás, mais as raízes, deu certo. Então não duvido que dá certo. Lá no Ernest está tudo crescendo, tudo bonito. Mas levou muitos anos para isso acontecer, né? Então, desde que você acompanhe a análise, eu acho ótimo que você não use nenhum insumo. Desde que na análise de solo, seus nutrientes estejam adequados. Aí você vai ter alta produtividade sem o gasto com insumo, certo? Se você achou muito complicado e quer um apoio de um profissional, eu me coloco à disposição. A gente aqui está prestando consultoria. Nós sempre prestamos. Se você está achando muito complicado, prefere um apoio de um profissional, me coloco à disposição. Nós da Rica Floresta prestamos serviço de consultoria. É um serviço mais caro, porque ele é personalizado, né? Eu vou sair, dispor meu tempo apenas para você. Não é igual dar um curso, né? Que a gente ensina 10, 15 pessoas ao mesmo tempo. Então, mas é outra qualidade de serviço. Vou te falar tudo que você precisa aplicar, os consórcios. Então, se você quiser, entre em contato pelo nosso telefone, que eu vou deixar aqui embaixo, que a gente dá essa consultoria aí para vocês.
Eu tenho pensado num modelo de consultoria que talvez fique um pouco mais viável, que é as pessoas se deslocarem até a minha chácara. Aí eu colocaria, por exemplo, só 4 pessoas, e eu ficaria 2 a 3 dias com essas 4 pessoas, dando tudo o que a gente precisa saber, montando o projeto junto, de cada um, específico para cada um, e a gente ainda discutiria entre os 4 alguns aspectos, que é sempre enriquecedor você debater com outras pessoas, né? E vocês conheceriam todas as minhas áreas, eu mostraria o que a gente fez aqui de errado, o que a gente fez de certo. Se vocês acham que isso é uma boa ideia, deixa seu comentário aí. Se você tem interesse, já deixa seu nome e entra na lista de espera aí, que a gente consegue marcar uma data de uma consultoria mais focada. Não vou queimar o chão, pro fogo não levar a vida que cuida da terra. Terra deserta, vou reconstruir o chão. Espalha a vida da floresta, prepara pra plantação. No meu jardim de sementes valiosas, plantas tão maravilhosas podem germinar. No meu jardim, água nova vai brotar. Passarinhos vêm voar, abençoando a plantação. Não vou queimar o chão, pro fogo não levar a vida que cuida da terra. Terra deserta. Então, pessoal, não finalizei ainda não, que o calcário que eu tinha ali não deu para tudo. Mas já dá para vocês verem aqui e eu vou explicar algumas coisas. Então tento jogar o mais espalhado possível, pegando uma faixa grande. Eu sei que vai surgir algumas dúvidas, como por exemplo, o calcário não deveria ser incorporado? Sim, quando você planta, na primeira vez, você tem que incorporar o calcário. Isso acelera o efeito do calcário, distribui melhor o cálcio no solo. Depois que já está plantado, pessoal, você não deve revirar o solo novamente, porque você vai queimar a matéria orgânica, destruir a estrutura do solo. Isso vai ser mais prejudicial do que benéfico. E já está provado em diversos estudos que mesmo em plantio direto, ou seja, mesmo quando se tem palhada e não se revira o solo mais, se você aplica calcário, com o passar dos anos, esse calcário vai ser sim incorporado. Lógico que demora mais, primeiro vai ser na camada de 0 a 5, depois vai descer de 5 a 10, mas com 3, 4, 5 anos você chega ao mesmo resultado que você teria incorporando o calcário. Então é um manejo de longo prazo. Então, por exemplo, quando a gente tem um pé de açaí, como esse aqui, ó, ele vai levar 3, 4, 5 anos para produzir. Então, se a gente vai fazendo essa aplicação de calcário cada 2 anos, quando ele estiver produzindo, esse calcário já vai ter descido. O gesso, já no primeiro ano, ele já vai levar cálcio mais fundo. E, aproveitando aí, falando de açaí, vai aparecer um cardzinho aqui, que a gente vende açaí desidratado. Se você ainda não provou, quiser provar, a gente vende e envia com frete grátis para todo o país. A partir de uma certa quantidade que você compra, o frete é grátis. Então, voltando aqui ao nosso plantio, aqui a gente tem uma área de citros, e os citros eles estão começando a produzir. Esse aqui é um limão siciliano, ó, dá para ver um limão bem grande ali, amarelo, e está começando a produzir. Limão siciliano é um pouco mais exigente, mas mesmo assim, ó, ele está carregado de frutos, né? Para um pé pequeno, a gente tem uma quantidade boa de frutos. E eu apliquei o calcário aqui nele. Mas olha a situação desse limão Tahiti aqui. Esse limão Tahiti aqui está incrível, extremamente produtivo. Então, quando a gente cuida bem, dá um manejo correto, as plantas respondem. Você não quer ter um limão desse com flor, com limão pronto para colher, com limão em todos os estágios, ó, muita flor,
Então a florada vindo muito forte. Imagina a quantidade de nutrientes que um pé de limão desse exporta. Olha o tanto de limão saindo. Então ele exporta muito cálcio. Então a gente tem que estar de olho que às vezes vai ser suficiente as nossas podas, a nossa cobertura de solo, mas às vezes não. E se a gente quer manter essa produtividade, manter essa planta saudável, às vezes a gente precisa botar um calcário ali. Então ó, a gente tem fruto pronto e flor vindo. Olha lá, fruto passado já, que a gente acabou não colhendo. Então tem diversos estágios de produção. Nosso clima aqui é excelente para limão, né? Quem me acompanha, eu costumo sempre falar, eu planto mamão aqui, mas nossa área não é de mamão. O limão não é o caso, nossa área é de limão mesmo, e a nossa produção de limão aqui está excelente. A gente está só começando, né? Primeiro ano aí de forte produção, mas olha como é que tá esse pé. Cada galho tá carregado, ó. A gente tem limão para todo lado. Então esse tipo de prática sustenta altas produtividades assim, né? Então você não precisa jogar calcário sempre. Mas se você vê na sua análise de solo que seu cálcio não está adequado, eu te aconselho jogar o calcário. Quando a gente fala de manga, ó, vou terminar de mostrar o limão aqui que está realmente muito bonito. Quando a gente vem aqui para manga, esse plantio aqui ele é bem diverso porque ele é para subsistência, só essa parte, viu pessoal? Não estou falando que minha chácara é para subsistência não, que a gente comercializa, mas só essa parte aqui, o intuito dela era subsistência. A gente tem manga, abacate e limão juntos, que a ideia era já ter os três produzindo. Quando a gente vem falar de manga, e aqui a gente tem uma manga espada, uma variedade muito boa, sem fiapo, perfeita. É muito importante ter cálcio para não ficar molenga a polpa dela, não perder qualidade. Então, se eu ficar falando dos benefícios do cálcio aqui, esse vídeo vai ficar umas 2 horas, que são muitos benefícios mesmo. A gente precisa ter cálcio no solo, viu? Deu para entender a importância do cálcio, né, pessoal? Qualquer dúvida, deixem aí na descrição. Como eu falei, se você quiser um acompanhamento melhor de todos os micronutrientes, macronutrientes, a gente presta esse serviço. Se quiser só apoiar a gente, você pode curtir, compartilhar, hypar, doar algum valor ou comprar nossos produtos. De todas essas formas, você vai estar ajudando a continuar o nosso projeto. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até a próxima.